aqui o nosso fluxograma de delineamentos epidemiológicos, né? Então, lembra, a primeira pergunta que a gente faz quando vai entender qual foi o desenho do estudo: o pesquisador realizou intervenção ou apenas observou? Né? Então, hoje nós vamos ver esse lado aqui que faltava para vocês, que vocês já viram todos os desenhos. Então, nós vamos ver os experimentais, na verdade, né? O ensaio clínico. Tá? Gente, por que fazer ensaio clínico, né? Nós sabemos. Qual é o seccional? A gente viu? Seccional. É o transversal. É o cross-sectional, é o transversal. Vocês já viram todos. Ecológico, eu não lembrava desse nome. Corte, né? Então, gente, por que fazer ensaio? Por que eu não pego só os estudos observacionais, as coortes? Ele controla tudo. Isso, e eu concluo se o remédio fez efeito ou não. Porque quando um remédio faz efeito, não necessariamente, né, é o efeito próprio daquele remédio. Existem vários motivos do porquê uma pessoa responde a um remédio e outras não. Existe o efeito placebo, nós sabemos, existe a história natural da doença e fatores desconhecidos, variáveis de confusão que nem eu mesmo conheço e que podem estar influenciando o resultado daquele estudo, mostrando uma resposta terapêutica melhor para um remédio do que num grupo que não usou esse remédio, por exemplo, mas a gente não controlou todas as variáveis de confusão, né? Claro que todas a gente nunca consegue controlar, nem no ensaio, mas o ensaio clínico me permite deixar, né, desde que ele seja bem feito, deixar os dois grupos mais equiparados, o grupo que vai receber o remédio e o que não vai receber, que eles sejam mais semelhantes nas outras variáveis, né? Então, numa coorte, isso não é possível. Eu estou só observando o que vai acontecer naturalmente ali naquele protocolo de tratamento, ou o que já aconteceu, se a coorte for retrospectiva. Mas a coorte em si, se variáveis de confusão, pode influenciar. Pode. Não, na coorte influencia demais. No ensaio clínico, você tem um maior controle das variáveis de confusão. Não total. A gente nunca controla tudo, gente. A gente não tem controle total das coisas. Existem algumas variáveis que a gente tenha feito a aleatorização dos pacientes, né? Fazendo vocês por sorteio, que é a randomização, ainda assim a gente não consegue equiparar todos os fatores de confusão, tá? Então, vou deixar. Por que o remédio funciona para uma pessoa e não para outra? Isso, essas variáveis como dados demográficos e também dados clínicos, né, eles devem ser equiparados entre os dois grupos. Por exemplo, vou testar um novo remédio para câncer de mama. Imagina se num grupo a gente tem só pacientes, né, com estadiamento 3, 4 e no outro com estadiamento inicial. Então, será que o remédio funcionou? Porque essa paciente aqui tinha o estadiamento inicial do câncer. Então, nas coortes a gente não consegue ter um controle disso, os observacionais. No experimental, como eu vou decidir lá no começo, olha, esse vai tomar ou não por sorteio, não vou escolher, é a aleatorização, a randomização, isso tende a equiparar os dados basais do paciente, tá? E por dados basais vocês entendam os dados demográficos, né? E também dados clínicos, como o estadiamento do tumor, etc. Essa é a resolução da Anvisa que regula os ensaios clínicos no Brasil, tá? Então, o ensaio clínico é uma pesquisa conduzida em seres humanos com quais objetivos? Vamos lá. Descobrir ou confirmar os efeitos clínicos ou farmacológicos de qualquer outro efeito farmacodinâmico do medicamento, que é o experimental que eu estou usando, né, no ensaio, ou identificar qualquer reação adversa ao medicamento. Seria aqui verificar, né, a segurança, tá? Ou estudar a absorção, distribuição, metabolismo, excreção, então as propriedades farmacocinéticas da droga também, né? Então nós queremos, em última instância, com o ensaio clínico, gente, verificar segurança e eficácia. O que é segurança? Né? A segurança acontece, ela significa que uma intervenção possui características confiáveis que tornam improvável
termos importantes para vocês aqui em pesquisas clínicas, né, em saúde pública, que é a eficácia, efetividade e eficiência. Então, quando eu uso esse termo, gente, eficácia, nós estamos falando de fato do efeito benéfico do remédio em mundo ideal de pesquisa, não é mundo real. Mundo ideal de pesquisa significa um ambiente controlado. Então, inicialmente, nessa pesquisa, especialmente, a gente coloca quem? Pacientes, por exemplo, sem comorbidades, muitas, pacientes que a gente quer saber se aquilo lá funciona numa condição ideal, que é o mundo de pesquisa, é o mundo ideal, não é o mundo real, é o ambiente ideal de pesquisa. Então, a gente tem todos os critérios de inclusão e exclusão. Tá? São as fases que nós temos dos ensaios clínicos. Se o remédio funciona em condições ideais no ambiente de pesquisa, ele é eficaz. Porém, se quando a gente vai para o mundo real e utiliza esse remédio nos ambulatórios, fazendo estudos clínicos também, mas estudos de vida real, aí esse remédio já tem efetividade, diferente de eficácia. E o mais desejado de todos, que é a eficiência. Além dele ser efetivo, então, tanto ele funciona em ambiente ideal de pesquisa, né, quanto em vida real, ele também é um remédio de fácil acesso, de fácil administração. Aí nós temos a eficiência do remédio. Então, são 3 termos que vocês têm que aprender a usar corretamente, não misturar um com o outro, tá? Normalmente, na pesquisa clínica, né, a gente brinca, né, a gente fala assim, eles colocam um atleta olímpico para testar o remédio. Então, é só para a gente guardar aí na memória de vocês o que é o ambiente ideal de pesquisa, o atleta olímpico, a gente fala. O cara não tem que ter mais nada, só a doença mesmo em questão e etc. Agora, quando você vai para a vida real, além dos pacientes serem multipolo-esculhambados, né, cheios de comorbidades, gente, eles têm condições sociais adversas, não vem na consulta, esquece de tomar o remédio, porque na pesquisa você fica de cima, você liga, ele tem que trazer as cápsulas vazias para você, se ele tomou as cápsulas na caixinha lá, ou no blister, sabe? Mostrando que ele tomou. É tudo muito, é mundo ideal a pesquisa. Vai na vida real, o povo esquece de tomar. Essa eficiência é tanto no mundo ideal quanto no mundo real também? Sim, é vida real. Inclusive, a eficiência é vida real. A eficiência ela não é pesquisa. A eficiência você não tem como testar em mundo de pesquisa, porque você quer ver, por exemplo, adianta eu ter um remédio, né, que sirva para nós aqui, mas a South África não consegue comprar, nós estamos numa doença, de repente, numa pandemia, que está muito. Tem eficiência? Não é acessível o remédio. Custa uma fortuna, é injetável, tem que aplicar no hospital de nível quaternário. Aí são coisas que a gente verifica para falar, esse remédio também tem eficiência, eu consigo aplicar ele facilmente, né? Então, isso é vida real. Isso é vida real. Por exemplo, a eficácia não seria só tipo em laboratório? Não. É pesquisa clínica também. Vocês vão ver os passos da pesquisa clínica. Mas por estar numa pesquisa, por estar num ensaio, é o que eu falei para vocês, a gente tem esse controle do paciente. Olha, tem alguém ligando para ele para lembrar dele tomar o remédio. É mundo ideal, não é vida real. Né? Então tem tudo isso para a gente pensar, tá? E na efetividade você extrapola a população no geral. O remédio tem efetividade, joguei ele no mercado, nós estamos usando, de fato as pessoas conseguem usar, e ele faz efeito também se a pessoa tiver outras comorbidades que não foram testadas lá no ensaio clínico, no estudo de lançamento do remédio atualmente, né, os estudos de registro das drogas são os estudos de fase 3 do ensaio clínico que nós vamos discutir, mas não deu para testar tudo no ensaio clínico de fase 3. A hora que você vai para o mundo real, começa a aparecer as pessoas com doenças às vezes quaternárias, junto, uma comorbidade ali que você não foi pensada. E será que o remédio também funciona no mundo real? Então, o ensaio clínico é apropriado para responder às questões de eficácia e efetividade e segurança do tratamento, né?
que nós vamos fazer no ensaio, gente? Comparar os desfechos entre os indivíduos tratados, certo? E os indivíduos do grupo controle. Quem que vai ser esse controle? Ou um grupo que não recebeu nada, ou um grupo que recebeu placebo, ou um grupo que recebeu o tratamento padrão no momento. Eu estou propondo uma nova droga, uma alternativa a esse tratamento padrão. Então aqui tem um cuidado ético imenso. Não posso propor um estudo controlado por placebo se existe um tratamento padrão hoje demonstrado que já faz bem para aquela doença. Eu vou dar uma cápsula com placebo para o paciente só para testar o meu remédio. Nenhum comitê de ética vai aceitar isso. E a gente vê isso. Infringe a não maledicência. Isso, você já tem alguma coisa, você vai deixar o paciente sem nada? Não, tá? Você pode propor uma droga para comparar com a que existe, se já existe uma bem padronizada, né? Não assim, pode ser que eu deu. Senhora, qual é a diferença do placebo e a não intervenção? A não intervenção ele não toma nada, o placebo ele vai tomar uma cápsula, achando, sem saber se é remédio ou não. Mas não tem nada. Você tem efeito placebo, você está tomando uma cápsula, ela pode melhorar só porque eu não acredito que é remédio. É o efeito placebo. Mas Não, o não tomar nada não vai ter cápsula de farinha. Acho que não é de farinha, entre aspas, obviamente não é farinha, vai lá. Tá? A efetividade vai restar a eficácia e eficiência também? Não entendi. Também, é um crescente ali. Para ser efetivo e para ser eficiente, ele já tem que ter sido também efetivo e eficaz. Não tem como você estar lá no último estágio se não for no primeiro. Porque primeiro o remédio tem que funcionar. Não adianta só ele ser acessível em termos de preço, colocar, se ele não funciona, nem vou chamar ele de eficaz. Tá? Quatro fases de ensaio clínico, gente, ó. Vamos lá. A primeira fase, gente, eu não estou abordando a fase pré-clínica. O nome é ensaio clínico, em humanos. Obviamente que já teve a fase pré-clínica, não é? Nós já estudamos, a droga foi testada em laboratórios, enfim, roedores, aí vai, né? Toda aquela discussão lá, primatas, etc. Mas enfim, primatas não humanos. Então, tem a fase pré-clínica. Então, já passou lá, já mostrou que tem alguma eficácia, né? naquele cenário. Vamos para os humanos. Aí nós vamos ter a fase 1. A fase 1 é em humanos saudáveis. São pessoas voluntárias para participar desse estudo, porque a gente quer estudar a farmacocinética da droga nessas pessoas. Todo ensaio clínico tem que ser assim, né? Então, nós vamos ter voluntários sadios. Vejam, é muito comum em outros países ter, assim, como os Estados Unidos, eles têm uma cultura disso, né? Que as pessoas se voluntariam para participar dos ensaios, porque lá é pago também, é diferente daqui, que aqui não se aceita pagar para a pessoa participar de um ensaio. Então, cada país tem a sua cultura, tá? Tem a sua questão ética. O que importa é pessoas saudáveis, voluntárias para participar de um ensaio clínico. Eu quero testar essa droga, ver como essa droga funciona no corpo da pessoa, tá? Bom, e a segurança, né, obviamente. Ficou tudo legal aqui, vamos para a fase 2. Aí a gente já começa a pegar pessoas doentes. Poucos. Vai ser com aquela doença do medicamento que é coisado. Sim, com a doença do medicamento. Qual é o alvo do medicamento? Aquela doença. É essa doença que nós estamos referindo, tá? E aí sim nós vamos testar a eficácia na doença, vai ter que responder, né? Tratamento. E a toxicidade. Gente, vocês vão ver que a toxicidade, ela está em todas as fases, ela nunca acaba, nem no pós-comercialização. Eternamente a gente fica vigilante para algum efeito grave ou efeito colateral do remédio. Então, aqui eu já tenho pacientes, pessoas doentes, e 70, seja muito pequeno ali, tá? Depois passou aqui, ótimo, vamos para a fase 3. Aí nós vamos na fase 3 fazer a randomização, fazer a aleatorização, ou seja, eu vou ter dois grupos. O grupo que vai ser submetido à terapia proposta nova e o grupo que não. Esse grupo não pode ser, então, vamos lá, nenhuma intervenção, ou placebo, ou tratamento padrão no momento. Aí é a questão ética que vai definir, né, se eu posso fazer um placebo ou nenhum tratamento. Parece simples, gente, mas ainda hoje, porque vocês imaginam, né, essas questões dos comitês de ética, vocês sabem, começaram lá após o julgamento de
julgados criminosos de guerra, etc. E aí começa a questão dos comitês de ética, dada toda aquela barbaridade, né, que aqueles médicos, Mengele e outros fizeram com os judeus. Tá? Mas ainda muito. Eles fizeram coisas horríveis, né, gente? Eles fizeram coisas que é de passar mal, quando vocês não veem realmente as coisas que foram feitas, tá? Os testes com os judeus, é uma coisa. Mas se não tivesse feito isso, a medicina teria Avança, né, gente? Avança, não precisa. Não pode fazer aquilo, né? Não pode. Pega judeu, coloca ali, começa a dar choque, para ver até quantos volts que aguenta até morrer. Eles arrancaram Não, aquilo é impensável, aquilo é inaceitável. É uma coisa que as pessoas não podem fechar os olhos, porque aquilo lá não pode se repetir, pelo amor de Deus. Né? Eu não sei se vocês assistiram, abre parênteses aqui, vocês assistiram o julgamento de Nuremberg, esse filme? Eu acho que todos devem, acho que o mandato tem que assistir, para ver, porque lá aparecem as cenas reais, os campos de concentração, né? O que faziam os campos de concentração. A humanidade tem que ver aquilo para não repetir, pelo amor de Deus. Parece muito louco, aí o povo começa a repetir a ser seguidor. Ainda hoje tem gente, né, que usa o negócio do nazismo, que é inacreditável. Fecha parênteses, porque senão depois eu vou presa. Vamos lá. Que a gente saiba, não, né? Esperamos que não. O que tem, eu vou falar pra vocês, ainda tem alguns estudos, por incrível que pareça, né? Aconteceram coisas horríveis há pouco tempo atrás. Final do século XX, aqueles estudos que vocês sabem, estudos com negros, aconteceram coisas horríveis já. Sífilis, a história da sífilis, horrível, viu? Outra coisa, gente, mas mesmo recentemente, pode acontecer, eu já recebi alguns pedidos de consultoria, e você vê que foi até uma inocência do pesquisador, ou até uma imperícia, vamos dizer assim, né? Que ele fez um braço de um determinado tratamento. Eu falei, mas o outro braço não foi nenhum tratamento? Ou não, nenhum, né? Sim, nenhuma resposta. Eu falei, mas não tem nada já na literatura que seja assim, recomendado, não tem uma recomendação atual? Ah, tem, Patrícia, tem. Então, é complicado. Ele quis propor um outro esquema terapêutico, talvez até a mesma da outra esquema, mas aquilo já está consagrado, né? Então, mas tudo bem, fez o comitê de ética, não sei se você percebeu, não é daqui esse caso, não é daqui, não é de São José do Rio. É que eu recebo todo o consultoria do Brasil inteiro, graças a Deus, né? Mas assim, tudo é remoto mesmo. Então, assim, acontecem coisas às vezes, gente, que a gente vê que não foi por maldade, foi falta de conhecimento, né? Desenhou um ensaio e deixou o braço sem nada, ao invés de deixar o braço com o tratamento hoje recomendado para comparar com a nova proposta. Então, tomem muito cuidado quando vocês fizerem o delineamento disso. Olha isso, você tem que ler, vasculhar a literatura que está dominando aquilo, para não cometer nada nesse sentido, tá? Então, gente, aqui, olha, eu quero destacar um detalhe. Fase 1 e 2, você não tem randomização, porque você não tem os dois grupos. Tá? Aqui você tem saudáveis, aqui você tem doentes. Agora, na fase 3, você vai ter os dois grupos. Aí já é indicado a aleatorização, né? Ou esse nome, randomização, random, do inglês, que é aleatório, o pessoal fez virar um verbo aí, randomizar. Então, nós vamos ter, de preferência, né, aleatorização. Existem ensaios sem a aleatorização, ok? Mas o melhor, vamos falar do ensaio, o top, vai ser aquele aleatorizado. Você vai sortear se a pessoa vai cair num grupo ou no outro. Tá? No grupo intervenção ou no grupo controle. Né? Aí nós já temos um N grande, habitualmente, que a gente quer mostrar essa eficácia e segurança já em grande número de pacientes, para depois soltar para comercialização. Então, os estudos de registro das drogas são da fase 3, passou na fase 3, você já registra, as agências reguladoras vão aprovar o uso, tipo Anvisa, FDA. Professor, eu não lembro, também agora na minha cabeça, tipo um filme que a mulher tinha tipo um câncer muito raro e aí ela foi convidada a participar de um estudo para ver a eficácia do medicamento em relação ao câncer dela. Nesse caso, ela foi colocada no grupo, ela não teve randomização, ou tipo, ela poderia participar do estudo, mas
certeza que ela tomaria droga, isso? Se o estudo, né? Se esse estudo em questão, ele era controlado, ele tem um grupo controle, que não vai usar, e aleatorizado, sim, ela poderia ser sorteada para cair no outro. O estudo sem grupo controle a gente chama de quase experimental. Você tem só um braço que todo mundo vai tomar, você não tem o braço do controle. Mas no ensaio clínico precisa ter os dois. Sim, o ensaio sim, o experimento sim. É o ideal para você poder justamente verificar que a resposta ao remédio foi do efeito do tratamento. Você controla as outras variáveis nos dois grupos para poder dizer isso. Se você só tem um grupo, você não tem como afirmar. E daí, gente, aprovou, registrou, ok, e aí nós vamos para a fase 4, que é a farmacovigilância pós-comercialização. Existem casos de remédios, quem gostar desse assunto e for estudar fundo na literatura, ele vai ver que existem remédios que foram para a fase 4, estavam comercializados e foram retirados do mercado. Porque começou a dar efeitos colaterais graves que antes não foram observados. Infelizmente, até a fase 3 se observou. Né? E alguns remédios a arritmia e outros até óbito. Aí retira do mercado. Tá? Se vocês olharem o nosso esqueminha dos delineamentos epidemiológicos, ele é muito parecido com a coorte. Se vocês olharem, é parecidíssimo com a coorte. A única diferença é que aqui é uma coisa que eu faço a intervenção de propósito para o estudo e não só observei o que já foi feito. Então, eu tenho esse controle, esse poder, o paciente entra no estudo, ele não tomou ainda nenhuma intervenção. E eu tenho no ensaio clínico essa possibilidade de fazer a aleatorização, olha, eu vou sortear o paciente, se ele vai cair no grupo experimental ou no grupo controle. Esse sorteio, essa aleatorização, favorece estatisticamente de que haja um equilíbrio das variáveis de confusão ou das basais dos pacientes entre os dois grupos. Tá? Não é 100%? Não é, mas favorece bastante. Então, nós vamos alocar o paciente, de preferência de maneira aleatória, por sorteio, em um grupo ou outro, e vamos verificar o desfecho que vai ser o resultado, né, lá na frente. Então, vejam, ele é prospectivo, obviamente ele vai ter que ser prospectivo e longitudinal, tem que ver o paciente pelo menos em 2 momentos, né, não tem como. E muito parecido, mas na coorte, gente, isso acontecia de modo natural, eu só observava. Ó, esse paciente tomou remédio, esse não toma, esse aqui tem um fator de risco, esse não tem. Vou observar lá na frente o que vai acontecer com ele. Tá? A diferença de um observacional e um ensaio. Características do ensaio, nós então já comentamos, né? Sensores de intervenção, prospectivos longitudinais. Vejam, podem produzir a evidência mais forte da relação causa e efeito, né? Por quê, gente? Justamente porque você tem os dois grupos, você tem um grupo exposto e não exposto, e ainda você controlou as variáveis de confusão, teoricamente, pela aleatorização, né? E, de forma que os grupos são muito semelhantes nos seus dados basais. A única diferença é a droga que está tomando. Então, se esse grupo tem mais cura do que o outro, eu vou atribuir a droga. Por quê? Porque as outras variáveis são semelhantes nos dois grupos, inclusive comorbidades, etc. Então, a evidência mais forte de causa e efeito eu consigo no ensaio clínico. Tá? É perfeito? Não. Nada é perfeito. Mesmo a aleatorização, gente, ela não me garante 100%, tá, que os grupos estão equiparáveis. Em termos de comorbidades, de gravidade, de estadiamento de doença, 100% ainda assim pode ter um grau de diferença de um grupo para o outro. Vejam, o critério de seleção dos pacientes, a inclusão dos pacientes, não é nem a exposição nem o desfecho. É ter a doença de interesse, vai entrar, e daí nós vamos sortear se vai cair num grupo ou outro, e vamos ver lá na frente quem curou ou não. Vejam que no estudo de caso controle, o critério de seleção é o desfecho. Eu já pego um grupão com uma doença, pego um grupão controle sem essa doença e olho para trás. Aqui são os rostos. O critério de selecionar os doentes parte do desfecho, tá? A partir da exposição, a gente pode ter na coorte. O paciente vai ter exposto, esse grupo é tabagista, esse grupo não é tabagista, eu vou olhar lá na frente. No ensaio, não.
Não é assim. O critério de seleção do paciente não é a exposição, porque a exposição é o remédio. Vocês entenderam? Então o remédio ainda vai ser sorteado quem vai tomar ou não. Por isso que eu falo que a literatura fala que no ensaio clínico, o critério de seleção não é a exposição. Porque a pessoa não vai entrar porque ela vai tomar o remédio. Nem sei se ela vai tomar, vai ser sorteada por outro grupo. Ela ainda não está tomando nada para entrar no estudo, entenderam? Então, você não seleciona nem pela exposição, que é o remédio, e nem pelo desfecho, que é a cura, por exemplo. Não aconteceu ainda. Mas o desfecho não seria a doença, que é o que a gente quer? Não, o desfecho, por exemplo, é a cura da doença. Você vai dar um remédio para curar. A doença é a amostra. Ela não é desfecho. O critério de seleção seria a amostra? Sim, seria ter a condição de interesse, exatamente. Por isso que você não precisa nem ter a exposição, nem vai ter como ter, e nem o desfecho para você entrar no ensaio clínico. Já no caso do controle, sim, você precisa ter o desfecho. Certo? Essa frase, gente, eu já vi pergunta de prova de residência. Qual que é? A terceira. Você disse que na distribuição do ensaio clínico, por exemplo, se é uma doença que tem uma droga já no mercado, tem um certificado de eficácia. Aí o grupo controle eu não posso deixar sem nada. O ético é outro, oferecer esse tratamento que está no mercado. E o grupo que vai sofrer intervenção, eu mantenho, eu só uso essa medicação para esse teste? Ou eu também estou marcado? Não, você vai usar só no teste. O que você vai fazer, né? Existem outros tratamentos padrões que já podem estar usando, que você vai usar nos dois, mas vai diferenciar a droga principal. Então, sei lá, de repente, o corticoide já é um tratamento que usa, tanto faz, vai usar nos dois. É importante até que os dois estejam usando alguma coisa que não diferencia ali. Aí a droga que você está testando, aí é só um grupo que vai usar, mas esse grupo não pode usar outra droga, senão você não consegue saber o efeito dela. Tá? Então tem todo um cuidado ético. Por isso que nós vamos abordar daqui a pouco os tipos de ensaio clínico, a não inferioridade, etc. Porque se eu já tenho uma coisa bem documentada, como que eticamente eu justifico testar outra? Tem que tomar muito cuidado. Então isso tudo tem um embasamento científico, uma leitura extensa na literatura e uma conversa com o comitê de ética. Né? Em relação ao desfecho da doença, se você nota isso aqui, já é conhecido que esse desfecho é incurável, qualquer outra droga seria mais de controle sintomatológico, aí eticamente está sustentado. Sim, por exemplo, estágios terminais de câncer, muitas vezes a gente, né? Então tem todas essas questões que podem ser levadas em consideração. Tá? Cegamento, né? Aí é aquilo que nós vamos ensaio clínico ideal, que é aquele aleatorizado e cegado. No cegado, o paciente, eu tenho o duplo cego, por exemplo, o paciente tem um médico que sabe o que está tomando. E idealmente é triplo cego. Não, Alguém tem que saber. uma pessoa que sabe, ela fica lá com os envelopes lá, lacrados, lá ela sabe. Guardando segredos. Se aquele é o placebinho ou é a cápsula verdadeira. Tem uma criatura que sabe. Não pode. Mas a terceira pessoa é o estatístico. Só o estatístico que sabe? É só o estatístico, sabe? Não deve saber. Não deve. Eu recebo muitas análises, às vezes eles vêm para a postura, eu já falo, vai depois querer fazer análise com a gente, sim, então não me conta quem é. Chama de grupo A e B. Você não fica salvo, que não sabe. Eu fico curiosíssima. Mas tem um que está terminando a quarta não me conta quem tomou a curva ou não tomou. Quem tomou? Vou marcar um jantar. Mas eu falo, não me conta agora, deixa eu te entregar os primeiros resultados. Esse é o ideal, tá, gente? Sem jantar para conversar, conversa paralela. É isso aí, se estiver funcionando essa parte do jantar, não vinha tenta tirar, senão vai ter que ir. Porque dá uma vontade de saber, aí você vê, gente, já é um viés. A minha vontade de saber por quê? Porque eu quero que o negócio seja feito, a gente quer que a pessoa cure. E não é por mal, é porque a gente é bom, graças a Deus, a gente quer que o negócio seja feito, você entendeu? Então, se a gente souber, aí principalmente os desfechos, muitas vezes os desfechos são variáveis latentes também, não são variáveis observáveis, né? Então, às vezes são instrumentos que a gente vê de saúde mental, enfim, tem vários desfechos possíveis. E aí, se o médico sabe, ou
o estatístico, né, ele pode enviesar um pouco. O médico, por exemplo, ele está atendendo lá na emergência e chega o seu João. E ele sabe que o seu João está tomando o tratamento efetivo. Aí o seu João vem na emergência e fala, não, mas ele está tomando remédio, deve ser outra coisa. Deve ser outra coisa que ele está tendo. Isso aqui não tem nada a ver. Porque ele não é normal, é porque a gente quer que as coisas funcionem, a gente quer achar cura para as coisas, né? Por outro lado, se eu souber que o seu João está no placebo, e sou uma emergencista de portaria lá também, pesquisadora, ele chegou e falou, lá, tá vendo? Ele está no placebo, lá, tá vendo que mudou, ele está no placebo. Não é normal, é porque a gente é bom, graças a Deus, a gente quer que as pessoas curem. Então, o ideal é cegar, tá, gente? O triplo cego, melhor ainda, se puder. Claro que tem coisa que não tem como cegar. O procedimento é um procedimento cirúrgico, tá? Vou operar o outro, não tem. Então, o outro vai ser aquele grupo que não vai fazer nada. Aí não tem como cegar. Você sabe se você foi operado ou não, obviamente, né? Então, o triplo cego, na verdade, ele é do... É o médico, estatístico. Esse médico é o médico que está atendendo, que está cuidando ali. Mas vai ter uma pessoa, talvez um coordenador de pesquisa, algum enfermeiro lá atrás que sabe quem tomou. Ele que distribuiu a cápsula. Vai que pode, quem sabe também. Tem que contar para alguém, né? Está registrado. Colocação aleatória, a questão do sorteio. A palavra aleatória significa sorteio, tá? Então, aleatorização é a mesma coisa de randomização, porque random é aleatório de inglês. E esse é um critério de seleção? Eu posso considerar aleatório? Não, você pode considerar critério de seleção ter a doença de interesse. Só isso, já me basta. E não ter, obviamente, critério de exclusão, porque tem algumas coisas que vai ter exclusão. Então, preencheu inclusão. Não tem nenhum que vai excluir. Lembrando, nós já discutimos isso aqui? Não, acho que ninguém vai discutir. Critério de exclusão não é negação de critério de inclusão. Foi aqui na apresentação. Né? Alguém apresentou um artigo que o cara tinha feito isso no artigo, viu? Inocência do cara, né? A exclusão, gente, é assim. Pensem comigo assim. Depois que ele já foi incluído, aí ele sai por alguma coisa. Então ele tem que poder ser incluído. Por isso não é negação de inclusão. Não assinar DCLE, pelo amor de Deus, gente. Não assinar, assinar é critério para você incluir, a pessoa é voluntária. Não assinar, ela não entrou. Como é que ela sai? Ela só sai depois que ela entrou. Se vocês pensarem assim, vocês conseguem diferenciar. Então, ele vai ser, gente, a gente já viu, né? Os ensaios vão servir para eficácia e efetividade, porque a gente faz os estudos de vida real, como pesquisa, como ensaio clínico. Estudos de acesso expandido, lá com um monte de pacientes, mas ainda em ambiente não, ainda na pesquisa, mas já a vida real, não é aquele ambiente ideal de pesquisa, então eu consigo ver efetividade, né? Não vou servir, é para eficiência, se é barato, se não é barato, se você ensaio não vai me responder isso, não é? Idealmente o segmento completo ele me permite, porque eu estou fazendo um ensaio, estou fazendo uma pesquisa, eu vou ter o controle, vou ligar os pacientes, né? Vai ter o dia do retorno, tá? Mas mesmo assim a gente tem perdas, obviamente, para trabalhar com seres humanos sempre tem perdas. E existem dois tipos de análise, a ITT, Intention to Treat, e a Per Protocol, ou PP. ITT, Intention to Treat, ou PP, ou Per Protocol. Vamos supor que esse remédio que vocês estão testando, ele tem que ser administrado por 9 meses. Alguns pacientes chegaram no terceiro mês e não tomaram mais a droga. Não quiseram tomar ou passaram mal, enfim. Na análise ITT, eles entram no estudo como falha. Eu tinha a intenção de tratar e eles falharam. Ele entra como falência do tratamento. É uma análise mais, vamos dizer assim, até rigorosa. A Per Protocol, eu só vou analisar os que tomaram 9 meses. Quem não tomou não entra mais na minha conta de eficácia da droga. Tomou os 9 meses? Era o que eu queria. Então vamos ver quem curou, quem não curou. Entenderam a diferença? ITT e Per Protocol? De novo? Na ITT, todos os pacientes que entraram no estudo, que foram submetidos, nem que seja um dia só do comprimido, eles entram no estudo. E se eles interromperem antes do tempo previsto de tomar o remédio, eles são considerados falhas. Por quê, gente? É aquela coisa, não adianta o remédio ser bom se você não consegue tomar. Né? Então a análise ITT também existe para isso. A
previsto. Ele não entra no cálculo. Nem com falha, nem com nada. Então, você vai analisar quem tomou o que foi prescrito. Tá? Se é 9 meses, tem que tomar os 9 meses. É IPT ou só? Não, é ITT. Educador. Não, Inpatient to treat. Não, a outra é PP só. Só o protocolo. Por protocolo. São os mesmos artigos. Não é IPP. Chega na prova, tem tudo menos o PT. Aí ninguém tem. A professora tem erro. Pra ficar difícil aqui, senhora. Você falou, professor? O PP, você falou? Ela não tomou os 9 meses, nem entrou. Não vai entrar nos meus cálculos da eficácia. Pode entrar para outras coisas. O PP, você vai analisar os pacientes que efetivamente tomaram o protocolo inteiro do posto. São os 9 meses. Sim, se remédio uma vez, quem tomou uma vez entra na minha conta. Agora eu vou fazer análise estatística de quem tomou o protocolo. Mas quem não tomou é excluído, é isso. E quem, exatamente, na ITT, não, se a pessoa começou e parou, ela vai entrar na taxa da falha. Veja que eleva a taxa de falha. Ah, tá, mas ela aí. Na ITT, sim. Por quê? Porque o remédio, é o que eu falei, não adianta ele ser bom se você não consegue tomar. Ô, professor, então quem fala é estatisticamente. Às vezes o remédio pode ser até eficaz, só que por conta das falhas ele não vai ser. Exato. Então, tem alguns estudos, se você não mostrar as duas análises, você não consegue publicar. O editor ou o revisor vai te perguntar, cadê a análise ITT? Tem que ter as duas. Depende do estudo, nem todas, mas alguns sim. E o editor pode te questionar, mas cadê a ITT? No ensaio, cadê a ITT? Por que você está mostrando só a PP? Até aí você pode estar, não quero mostrar só quem tomou, o resultado foi bom, peraí. Quem não conseguiu tomar, isso é um resultado ruim. Aqui eu já mostrei? Sim. Bom, limitações vocês já podem imaginar, né, gente? Quanto custa fazer um ensaio clínico bem feito desse jeito? Caro, né? Precisa de tempo. E aí, gente, não tem ensaio clínico para tudo quanto é droga que a gente usa. E as evidências científicas, nós já estamos caminhando para o final do nosso semestre, do que eu queria dar para vocês. Esse é o último delineamento, é um ensaio. Depois nós vamos ver revisões de outras coisas. E aí, gente, o que acontece? Que nem tudo que a gente trata, a gente tem um alto nível de evidência. Por quê? Porque não foi feito ensaio clínico com aquilo. O que a gente tem é estudos observacionais, e é o que tem hoje. Vamos ficar com o que tem hoje. Mas, eu falei para vocês lá na primeira aula, nem todos vocês serão cientistas, mas, se forem médicos atuantes, serão consumidores de ciência. Tem que entender o mínimo, saber ler, ver um treinamento de estudo e olhar qual é a evidência mais atual que está proposta para o meu paciente. Eu tenho que dar o melhor para ele. Eu não posso dar o pior se já tem uma coisa melhor. E, claro, existem as condições para eu dar. Eu estou num lugar que tem aquilo. Porque tem coisa que não tem. Você vai dar o melhor no local. Vai saber fazer a sua medicina naquele local. Viés de autosseleção. Gente, é muito já conhecido, tá? Está até publicado e tudo mais, que as pessoas que se voluntariam para fazer parte de ensaios clínicos, a gente tem muito isso, que eu falei para vocês, nos Estados Unidos eles lançam, né? Gente, está fazendo um ensaio de não sei o quê, quem quer participar? A população, assim, tem aquelas coisas. Aqui é um pouco diferente, né? Não é bem assim. Não tem essa cultura, mas as pessoas que se voluntariam para os ensaios, habitualmente são pessoas, muitas vezes, com hábitos mais saudáveis. Ela já se preocupa mais, por isso que ela fica antenada, ela quer participar de um ensaio. Então, é o viés de autosseleção, que é o participante saudável. Aí, a hora que você vai para outra vida real lá, muitas vezes, nossa, mas eu não tô assim. Sim, mas é porque, né? Então, e tem alguns estudos na literatura publicados já com esse tipo de viés de autosseleção. Por exemplo, agora é um viés, eu não sei para vocês primeiro, é um viés de seleção, mas não é esse de ensaio clínico das coortes mesmo. Os estudos mais antigos, se vocês pegarem da associação de CRH, terapia reposição hormonal na mulher, e eventos cardiovasculares, vocês vão encontrar estudos mostrando efeitos protetores. Que a reposição hormonal prevenia contra dos desfechos cardiovasculares, trombóticos. O que aconteceu com essas coortes?
essas mulheres que tomavam o remédio direitinho, que foram avaliadas, habitualmente já é uma mulher que se cuida mais. Quando foi feito o ensaio clínico, então, isso era viés de seleção, nas coortes observacionais. E isso se repetiu, viu, gente? Se vocês forem vasculhar a literatura, se repetiu nos estudos antigos. Um mostrou lá, o outro também, a terapia funcional faz bem. Está diminuindo o evento cardiovascular, e a gente sabe exatamente o contrário. O que aconteceu depois? Ensaio clínico. Aí, quando fez ensaio clínico, quando aleatorizou, e a única diferença foi o remédio, mais evento cardiovascular, trombose, etc. Em quem faz a reposição hormonal. Então, tem tudo isso na literatura, para vocês olharem a importância da história, né, da gente entender que a gente fala, né, gente, a medicina é uma ciência de verdades passageiras. Temos que estar sempre lendo, porque as coisas mudam. Mudam bastante. Impossibilidade de testar toxicidade é outra desvantagem. Se a exposição que eu quero, obviamente, é algo que é tóxico, eu não vou fazer um ensaio, não é nem antiético. Aí eu não consigo. Então, se o estudo que você quer é para demonstrar o efeito de algum fator de risco, gente, aí são as coortes. São as coortes, como foi essa que a equipe de hoje mostrou, uma coorte. Ele observou que já estava acontecendo ali. Né? Porque não tem como a gente, eticamente, não você vai fumar, tá? Eu quero ver o resultado do cigarro. Não é bom. Obviamente, nós não somos loucos para fazer isso. Não é louco. Então, o ensaio clínico, ele não é um estudo apropriado se você quer testar toxicidade. Mas ele testa. No 2. Ele aponta, você verifica a toxicidade, ela é um desfecho sempre que a gente está buscando no ensaio, todo instante. Tá? E lembrar que a gente, principalmente no começo, a gente quer ver mais toxicidade até do que a nós estamos preocupados muito com a eficácia nas primeiras fases. Nós estamos mais preocupados de ver a segurança. Eles não estão dando um negócio que está matando o povo. É a preocupação maior, que é a preocupação da fase pré-clínica. Na fase pré-clínica a gente quer ver mais basicamente a segurança, né? Mas é uma casa de boa. Aí você vai buscar essa toxicidade, mas isso aí não é no sentido de eu não vou dar toxicidade para ver se o paciente já vai ou não. Isso, é isso que a gente fala que é uma limitação. Se eu quero testar o risco no site, ele é limitado para isso, ele não serve para isso. Eu vou ter que usar os observacionais e acabou. Tá? Vai, vou dar essa planta aqui que vem querendo para ver se já vai ou não. Não dá, né? Medidas de efeito, gente. Olha, aquelas que nós já calculamos nas coortes. Os riscos, o NMP, o risco relativo, o hazard e a análise tipo sobrevida também dá para fazer aqui. E a sobrevida também dá para fazer na coorte, tá? É que a gente não abordou aqui. Eu vou abordar a estatística com vocês amanhã na análise sobrevida, né? A gente pode fazer esses cálculos nas coortes, né? Também, e nos ensaios clínicos, tá? O hazard, gente, o hazard, eu já tinha falado com vocês por cima, assim, a gente não fica calculando o hazard não, porque não dá, enfim, igual as outras que temos que calcular, né? Mas o hazard, o que acontece? Ele não mede só o desfecho, sim ou não, igual o risco relativo era teve ou não teve, risco entre os expostos em relação ao risco entre os não expostos. Não, o hazard, o que ele faz? Ele verifica o tempo que demorou para ter o desfecho. É uma medida que verifica o tempo, então ele me mostra aquela diferença entre os dois grupos, vamos dizer assim, instantaneamente, considerando unidade de tempo, tá? Então ele é um pouquinho diferente de interpretação. Mas ele vai dar, por exemplo, um hazard de 2, mesma coisa vocês imaginarem um risco relativo de 2, aumentou 2 vezes o exposto do que no não exposto, né? Hazard é melhor não traduzir por risco, igual muita gente eu vejo falando risco nos artigos, não. Se você tiver, porque o risco não leva em consideração o tempo, vocês aprenderam a calcular o risco relativo aqui, não falava nada de tempo. Então, se tiver que traduzir, eu prefiro usar hazard mesmo. Se tiver que traduzir, nós vamos traduzir por taxa de incidência, talvez, porque a taxa de incidência é aquela que vai considerando o tempo que demora cada um para ter o desfecho. E é isso que o hazard faz. Mas a interpretação vai ser assim, imaginem lá, o hazard vai dar tipo a 2 intervalo de confiança, de 1,5 a 3,5. É a mesma interpretação da odds do risco relativo. A referência é 1, porque ele é uma razão de hazards. Uma razão de hazard.
maior que 1, aumentou a chance daquele desfecho. Menor que 1, diminuiu a chance do desfecho. Professora, mas também não é errado, porque assim, Sim, o Hassler comparando. Comparando. Você jogar um, vai você jogar um. Isso, exato. Você tem que ter a categoria de referência. Sim, tem que ter. Porque justamente é hazard weight, é razão de hazard. É uma razão de dois riscos. É um risco de um grupo em relação, divisão, ao risco do outro grupo. A gente usa a palavra risco, mas não é a melhor para traduzir, né? Seria assim, a taxa de incidência em um risco em relação à taxa de incidência em outro risco. Acho que fica melhor traduzir por taxa de incidência. Em vezes, né? Isso. Você pode falar em vezes, por exemplo, se der 2, 3, deu 2 vezes, 3 vezes. E você pode falar em porcentagem também o hazard. Né? Se deu menor que 1, diminuiu quanto? O hazard foi 0,65. Então diminuiu 35%. Eu posso falar isso também. Tá? É uma taxa de incidência de um risco em relação ao outro risco? Não, de um grupo em relação ao outro grupo. Não é de um risco. Isso, o grupo exposto em relação ao grupo não exposto. No caso aqui, o ensaio clínico vai ser o remédio. Então a gente vai calcular o hazard daquele desfecho nos grupos submetidos ao medicamento em relação ao hazard no grupo não submetido ao medicamento. Tá? Os ensaios clínicos podem ser de 3 tipos. Não é? A superioridade eu acho que é o mais fácil de todo mundo entender. Eu tenho uma droga e estou propondo outra que ela é superior a essa. Eu quero mostrar isso por um estudo clínico. A equivalência, hoje praticamente a gente não usa, mas tem aqueles estudos, por exemplo, na verdade a gente usa, a indústria farmacêutica vai usar muito quando desenvolve os biosimilares. Não tem aquela coisa de desenvolver os similares, você tem que mostrar a equivalência. Aquilo lá é equivalente ao outro. Então derrubou a patente, eu posso desenvolver um biosimilar agora, né? Enfim, eu vou usar os estudos de equivalência. Não inferioridade talvez é o que dá um pouquinho mais de discussão, que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, mas vamos abordar também aqui. É superior e equivalente. Mas também não é todo mundo. Não inferior? É. Não é superior, não é equivalente. Mas não é todo Isso. mundo. Ele até pode chegar a ser superior de acordo com o resultado, mas nem é o que eu quero provar. Eu só quero provar que ele é não inferior. Que ele é do mesmo jeito eficaz, porém que ele tem vantagens. Porém que ele tem vantagens. Senão não justifica eu fazer um estudo. Já tem outra provar que outra coisa é igual. Só que ela é igual na eficácia, mas ela tem vantagens. Por exemplo, mais fácil administração ou menos efeitos colaterais. Pode ser uma vantagem. Eu posso propor uma inferioridade. Aí é ético. Estou propondo algo que vai trazer uma vantagem. Né? O outro já funciona 100%. Tudo bem, o meu funciona 100% também, mas ele tem mais a vantagem tal. Aí justifica uma inferioridade, tá? Então aqui eu já coloquei as definições para vocês. O experimental, a gente quer mostrar que ele não é pior do que o que já tem, que é o controle. E aí nós vamos entrar um pouquinho em hipótese nula e alternativa de novo, para vocês entenderem a diferença desses 3. Tá? Lembrando a bioestatística, hipótese nula, aquela que diz que não há associação, né? Entre a predicadora de desfecho, a hipótese alternativa diz que há. E aí, se o P é menor que alfa, nós vamos rejeitar a hipótese nula, certo? Então, veja, no superioridade, o objetivo é determinar se o tratamento e investigação é superior ao outro. Tá, mas o que é superior? Vejam que tem que ter um critério. Os números não vão ser idênticos de um grupo e do outro. E se der diferença de um paciente que durou a mais, isso eu vou falar que é superior? Existe algo que a gente chama de margem de similaridade clínica. Eu tenho que definir essa margem. Por isso não é tão simples você fazer o estudo clínico, o ensaio clínico, você tem que definir todos esses critérios. Qual é a margem de similaridade? O quanto que eu vou aceitar de pequena diferença ali de um outro, que eu ainda vou continuar falando, isso é similar. Definir a margem de similaridade clínica é uma arte. Eu vou para a literatura, vou olhar, por exemplo, se tem estudos com placebo, posso pegar qual foi a resposta do placebo para considerar como margem de similaridade, intervalo de confiança dessa resposta do placebo. Existem várias formas de você definir a margem de similaridade.
mas é algo bastante importante, fundamental lá no ensino do estudo, e que a gente depende de quem? Do pesquisador com expertise no assunto. Ele vai definir, pelo menos vai entregar os estudos sobre estatística, que pode calcular essa margem de similaridade. Aí eu vou ter uma margem, olha aqui, ó. Essa é a margem de similaridade aqui. Se cair aqui dentro, é similar, é equivalente. Mas, se eles, então eu tenho limite inferior e superior da margem de similaridade, porque eu falei para vocês, o número não vai ser idêntico, né? Para considerar que é ou superior, por exemplo, quanto que é? Esse aqui curou 50, esse curou 51, foi superior? Não vamos falar em número absoluto, nós vamos calcular essa margem de intervalo de confiança. Vai existir aí uma margem, dentro dessa margem, é similar. Se for o resultado do estudo acima do limite superior da margem, essa é a hipótese alternativa. Eu vou falar que sim, que o remédio, né, vai funcionar. Então eu rejeito o H0 e nesse sentido, isso implica em quê? Em evidência de que existe a superioridade. Então, o melhor cenário do pesquisador que desenvolve um ensaio clínico de superioridade, que o seu resultado dê que a diferença entre os dois grupos seja sempre acima do intervalo superior da margem de similaridade clínica. Tipo, a H0 tem que ser menos que mais N. Sim. E A hipótese o não tem nula que vai ser falar maior que que não é mais N. superior. Aí ele vai estar abaixo, na H0. A eficácia do tratamento é abaixo do limite superior do intervalo da similaridade. Tem que ser menor. Se cair para cá, já não é superior. Aí eu não posso. Aí o que aconteceu, gente? Eu falhei em rejeitar H0. Se cair para cá, eu falhei em rejeitar a hipótese nula. Ou, como vocês sabem, que a gente, como todo mundo fala, eu aceitei a hipótese nula, mas vocês sabem que a gente tem restrições para usar a palavra aceita H0. Mas se dá menos que N0, aí é não superioridade. Não, é não superioridade. O estudo é para testar superior. Só? Se cair daqui para cá, aí nós temos as outras possibilidades. O que vai ser a inferioridade eu vou mostrar para vocês. Tá? Pessoal, eu não entendi. Quando o senhor falou que ainda menos do padrão lá, aí ele vai ser, tipo, ele falhou em H0 e ele rejeita H0. Ele falhou em rejeitar. Se a resposta, a sua taxa de resposta cair daqui para cá, você falha em rejeitar, você não pode rejeitar H0. Você tem que dizer que o tratamento novo não é superior ao padrão. É o que você não quer no seu ensaio. Obviamente, você está propondo um remédio, você quer que ele seja superior. Mas, se o seu resultado cair daqui para cá, acabou. Você vai ter que, eu vou falar aqui, né, mas vocês sabem que o correto é, só para vocês entenderem, você vai ter que aceitar a hipótese nula. Mas, na verdade, o que você fez? Você falhou em rejeitar. Pode ser que tenha efeito. Nessa amostra, eu não consegui demonstrar. Tá? Lembrem daquilo, gente, que nós comentamos, né? Ausência de evidência não é evidência de ausência. Lembra a história do saco com a bolinha branca e a vermelha? Eu peguei, só peguei as bolinhas brancas. Mas tem a bolinha vermelha lá. Não peguei. Eu falhei em rejeitar a hipótese nula, mas tem, eu não sei. Então, por isso que, tá? Epistemologia da ciência. Entre o limite inferior e superior, esse intervalo, eles mostram que É equivalente. é equivalente. Tá? Aqui, ó. É só da equivalência. Mas aí é margem de similaridade? Margem de similaridade. Então, se ficar dentro, seja entre o intervalo limite superior do intervalo de confiança dessa margem, gente, a gente vai. Aqui é o estudo de equivalência. Então, os estudos de bioequivalência da indústria, eles querem que o resultado esteja aqui para mostrar, ó, serve o meu também. Pode perguntar. Professora, volta um slide. Rejeita H0, por exemplo, se der o valor em qualquer lugar do laranja ali. Isso daqui para lá é superior. Rejeita a hipótese nula. Se o P vai dar na alternativa assim, você fala, ó, o remédio é superior. Tá? Aqui, gente, é a equivalência. Qual que é o objetivo de um estudo de equivalência? Demonstrar que a resposta de 2 ou mais tratamentos, pode ser 3, não importa, né? Eles diferem um valor sem significância, sem importância clínica. Não tem uma coisa idêntica. Eu não sei, mas é tão sem importância que aquilo é similar. Aquilo é equivalente. Então, a gente vai ter os resultados. Por isso que imagine a importância da definição da margem de
similaridade, gente. Lá no desenho de estudo. Tem que definir isso lá antes de você coletar os dados e de fazer os cálculos para os ajustes, porque tem que estar definido já o que vai ser a margem. Para definir margem de similaridade, olha, vai. Vai Aí depender pega estudos. de cada doença, cada. Exato. Exato. E outra, por exemplo, vamos supor que você tenha um remédio. Idealmente, você vai pegar de estudos que tem o tratamento padrão, não que está propondo, o tratamento padrão controlado por placebo. E vai pegar aquela diferença, pega o intervalo de confiança no limite inferior, metade desse limite inferior para considerar que aquilo é similar. Idealmente. Às vezes não tem estudo com placebo antes. É uma luta para fazer, tá? Mas tem que fazer uma coisa bem científica, que está documentado lá no desenho de estudo. Olha, a margem de similaridade é tão. Tanto que recente eu recebi um ensaio clínico para analisar e eu perguntei para esse doutor, mas qual que foi a sua margem de similaridade? Vou fazer os cálculos agora como? De cá, quando não define. Por que nesse caso aí não é fala em rejeitar a zero? Ao invés de ser só rejeitar a zero. Porque o estudo é de equivalência. Então você quer mostrar a equivalência. Se o meu PD é menor que 0,05, eu quero falar, olha, foi equivalente. Aqui o bom é ser equivalente, né, no caso. Que é, por exemplo, os estudos de biosimilares, né? Eu acho que hoje em dia o que vai usar mais esse tipo de estudo é quando você vai desenvolver um biosimilar. Eles geralmente dão os valores mínimo e máximo dessa margem? Sim, isso tem que estar definido lá no desenho de estudo, no seu método estatístico. Quando já manda para o projeto, o comitê de ética já está definido qual vai ser a sua margem. Não só lá na hora de fazer análise estatística, começar a pegar artigo e tentar ver qual que é a margem. Se eu começo um teste no estudo de superioridade do medicamento, mas na verdade ele está dentro das margens, a partir desse estudo eu posso desenvolver um medicamento similar? Você pode construir as duas coisas. Igual na inferioridade, se por acaso, além de não inferior, ele também ficar, nós vamos ver ali, aonde ele ficar, você pode colocar até que ele for superior, mesmo que você não definiu para isso. O não inferioridade. Gente, então o não inferioridade acontece o seguinte. Existem alguns tratamentos, por exemplo, a cardiologia a gente sabe que é um exemplo para nós na MBA, na medicina baseada em evidências, né? Então já tem alguns tratamentos na cardiologia que eles estão no top do top já. Não tem mais do que isso. Se o paciente fizer um tratamento ali, ele diminui risco cardiovascular, já está muito, as coisas estão muito bem estudadas na cardio, obviamente, não tudo, mas. E aí, mesmo assim, por exemplo, alguém tem dúvida que o Marevant coagula? Não. Excelente para isso. A pessoa tem uma fibrilação atrial ou uma válvula. Detalhe. Para que desenvolveu outras drogas? Anticoagulantes. Se o Marevan já é, ele está super. Ele é anticoagulante, não tem dúvida, mas ele tem muitos efeitos colaterais. Quem conhece alguém que toma ou já atendeu isso, gente, é um perrengue controlar a IML do Marevan, né? Fica lá, dependendo de como, já muda. E aí veio uma proposta, então. Muito nisso olha, vamos desenvolver os remédios que anticoagulam tão bem quanto o Marevan, mas, vírgula, tenham vantagens. Menos efeitos colaterais, talvez mais fácil de administração, menos interação com o alimento, sei lá. Então, tem muito isso, estudos de não inferioridade. Aí você consegue fazer um cálculo de tamanho de amostra mais factível, porque como as coisas já estão, por exemplo, num nível top na cardiologia, para você demonstrar qualquer benefício a mais que seja pequenininho, lembrem, gente, quando a aula que vocês tiveram comigo de cálculo de tamanho de amostra, quando a magnitude de efeito é pequena, o que eu tenho que fazer? Amostras gigantescas, senão você não pega. Então esse era o outro problema enfrentado. Olha, o Marevan já tem uma eficácia de 5%, como fazer mais nisso? E poupando o paciente vai ter um tiquinho a mais, entendeu? Então tem tudo isso daí. E também tem esse problema, o Marevan é excelente, mas ele tem efeitos colaterais. Eu ainda preciso de drogas que sejam tão boas na anticoagulação quanto, não inferiores, portanto, mas que me tragam vantagens. Então, eu estou dando um exemplo para vocês do Marevan, mas isso acontece, que justifica a não inferioridade. Eu vou testar um remédio como surgiram depois os outros, esses anticoagulantes mais novos, que vocês sabem. São bons também e têm menos efeitos colaterais que o Marevan. Quando você faz um cálculo de amostra para não inferioridade, o seu tamanho de amostra pode ser menor. Por quê, gente?
eu faço a hipótese unicaudal. Eu já estou dizendo para qual lado que vai o efeito. Vai ser não inferior. Eu só vou errar se ele for inferior. Então eu preciso de menos pacientes no tamanho da amostra. Quando eu falei para vocês lá, lembra que a hipótese alternativa pode ser uni ou bicaudal, gente? Unicaudal você dá a direção para onde vai o efeito. Esse grupo é menor que o outro, esse grupo é maior que o outro. Bicaudal não. Ó, é diferente. Para que lado que vai eu não sei. Agora eu estou na estatística. Eu estou navegando os dois lados. Nós também. Eu tenho uma confusa, eu estou na estatística, eu lembro para vocês esses dias, gente. Nossa, eu falei, por isso que eu escrevi o calendário, porque você está confundindo. Eu falei, eu estou na pneu, eu estou na. Então agora nós estamos com o pezinho na estatística. Vamos lá. Se eu estou dizendo que é diferente, eu tenho probabilidade de erro de um dos dois lados, se for maior ou se for menor. No cálculo também de amostra, isso implica numa amostra maior. Quando eu faço a unicaudal, me calculo o tamanho de amostra da menor. Porque eu já defini que a minha hipótese é para aquele lado. Eu só vou errar se ela for para o lado contrário. Se não, eu vou acertar. Então, mudo também. Isso aqui, tá? Então vamos lá, não inferioridade. Mostrar que o novo tratamento não é dentro de certos critérios, margem de similaridade, menos eficaz que o controle ativo, mas apresenta vantagens. Por exemplo, menos efeitos colaterais, mais fácil administração posológica. E aí nós temos aqui, quando que ele vai ser não inferior? Desde que ele, gente, fique dentro da margem de não inferioridade para cima, tudo bem. O que acontece é que ele não pode vir para cá. Isso ficou Aí, claro? se for pra lá, aceita H0. Se for pra cá, aceita H0. Bom, falha em rejeitar. Essa história eu repito, eu também tenho essa mania do aceitar. Desde que vocês saibam, tá tudo certo. Aqui, ó, aqui eu tô falando aceitar, mas é falhar em rejeitar. Tá? Então, gente, ó, se vier pra cá, aí eu tenho que falhar em rejeitar. Mas se cair, se ele for pelo menos o limite inferior do intervalo de confiança para cima, opa, não inferior. É o que eu queria no meu estudo, vou rejeitar a hipótese nula. Então, vamos entender. A hipótese nula é a eficácia do novo tratamento está abaixo do limite inferior do intervalo de confiança que representa a similaridade. A hipótese alternativa, a eficácia do novo tratamento está acima do limite inferior. Gente, em tese, acho que eu até coloquei isso aqui, peraí. Coloquei. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só, um resumo. Superior, concorda? Vai estar sempre acima do limite superior do intervalo. Equivalência vai estar dentro e não inferioridade. Olha essa frase. Veja se não faz sentido. Em essência, o estudo equivalente, qual que ele é? Ele é não inferior e não superior, tudo ao mesmo tempo. Olha o equivalente. Ele é não inferior e ele é não superior. Ele não pode ser superior. Porque se ele cair no superior, já é o não inferior. É uma intersecção. Isso, ele está nos dois. Por isso que ele é. A gente fala não inferior e não superior. Ele não pode ser superior. Deve ser equivalente. Ficou claro? Essa frase fez sentido para vocês? Em essência, o medicamento equivalente é não inferior e não superior. Só uma dúvida, o H0, o equivalente, ele está tanto na direita quanto na esquerda? Ou não? Aí pode ser possível? Sim. É que se ele cair aqui, na verdade, é que você já pode provar a superioridade. Mas também fala que a hipótese. Se você tem que. Você rejeita a hipótese dupla. Do jeito. De repente, a gente fez um estudo para demonstrar não inferioridade. E aí o resultado ficou daqui para lá. O que aconteceu? A gente conseguiu demonstrar até a superioridade. Então, na hora de fazer análise estatística, existem algumas coisas disso. Olha, ficou e vamos até agora fazer tratamento estatístico para demonstrar até a superioridade. Pode, melhor cenário que possível, né, do pesquisador, tá? Mas caindo aqui já é o que ele quer. Ele já rejeita a vaga certa. Ô, Patrícia, podemos terminar a semana que vem? Que já deu um horário e o Araré já tá com a cabecinha. Ele pôs a cabeça em morinha. Que horas são? 5 para as 4. Podemos terminar a semana. Gente, deve ser avisada. Eu me empolguei com isso. O Araré já tá com a cabeça. Pois lá, ele viu o microfone. Eu não vi, já era educado, ele ter batido, tá?
senhora teve chamada? Então,